Fala galera, beleza? Vamos tentar aqui agora fazer a live, né? Nós estávamos ali no StreamYard, estava travando bastante. Agora a gente está vindo aqui direto no Facebook. Vou chamar o Rafa aqui para a gente continuar a nossa live. A live de hoje é sobre corrida de rua e fisiologia do exercício. Então quem puder acompanhar aí, vamos lá. Vou convidar ele aqui, ó, para bater um papo com a gente hoje. Vamos lá, ele está entrando. Aê, Rafa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, é outra história aqui, né? Beleza, maravilha, show de bola. Agora Nossa, que diferença, muito bem diferente. melhor, né? Acho que é o aplicativo, ali do StreamYard que estava dando uma travada. Mas vamos lá, vamos começar tudo de novo então, vai? Porque a gente não sabe, na verdade, quem conseguiu escutar, quem não conseguiu escutar. Mas vamos lá. Fala galera, beleza? Eu sou o Renato Ventre e hoje eu vou bater um papo aqui com o meu irmão Rafael Ventre, formado também em Educação Física, especialista aí em Fisiologia do Exercício. Beleza, Rafa? Beleza, muito bom, hein? Vou falar tudo de novo? Posso começar? Eu acho melhor, porque aquelas pessoas que perderam ou travou um pouquinho, né? Pô, é uma informação tão importante aí que eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão aproveitar ao máximo. Pode ser? Tá bom, tá bom. Eu vou tentar falar de uma maneira mais simplificada aí. É que, cara, eu sou apaixonado por isso, então eu fico doido para querer falar, para querer explicar, para querer ensinar, e eu acabo tomando muito tempo. Não, mas pode tomar, pode tomar, pode tomar. Vamos lá, Rafa, fala primeiro sobre a fisiologia do exercício, né? O que é exatamente a fisiologia? Bom, vamos lá. Eu sou professor de educação física também, assim como o Renato. Eu sou pós-graduado, especialista em fisiologia do esforço, né? E a fisiologia, ela nada mais é do que estudar o que acontece com o corpo, né? Os efeitos do exercício sobre o corpo, sobre as estruturas do corpo. Então, quando eu estou praticando exercício, o que está acontecendo com a parte interna do meu corpo? Órgãos, células em geral, né? Músculo, corrente sanguínea e por aí vai, né? E a fisiologia também ajuda as pessoas a descobrirem várias coisas sobre o seu próprio corpo, né? Na questão da genética, na questão da condição física atual, né? Tem vários exames que a gente faz, você mesmo já fez, né, Renato? Já trabalhou bastante aí com teste ergoespirométrico, que avalia a condição cardiorrespiratória, né, cardiopulmonar, né, a quantidade de oxigênio que você consegue absorver, enfim, tem uma gama de testes aí que dá para a gente fazer. Então, para que serve isso? Nada mais, nada menos do que entregar de mão beijada para o preparador físico, para o seu treinador, para o seu professor, a sua condição física atual, para ele saber, então, de onde você está saindo até onde você quer chegar, programar um treino bacana para você ter um resultado fidedigno aí, desde o início com a avaliação até o resultado dos treinos. Legal, legal. Muita gente não tem noção, assim, às vezes, né? O quão abrangente é a educação física, né? A gente, poxa, engloba aí diversas áreas e a fisiologia, para nós treinadores, sem dúvida nenhuma, é um dos principais, né? Porque através de alguns exames, alguns testes, é que a gente consegue fazer uma planilha muito bem específica, né? Personalizada aí para cada um dos alunos. Mas vamos lá, É Rafa, vamos verdade. falar aqui sobre a relação da corrida, né, com as doenças. Vamos falar um pouquinho de doença aí. Se puder dar um exemplo de uma ou duas, só para o pessoal aí poder entender Tá mais ou bom. menos como funciona o processo, seria legal. Tá bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a hipertensão e sobre a diabetes relacionando-as ao exercício, tá bom? Show. Aproveitando para falar que os meus 2 TCCs de faculdade, tanto de graduação quanto de pós, foi sobre hipertensão arterial e a sua relação com o exercício físico. O que é hipertensão? Né? O que é a pressão alta? A pressão alta nada mais é do que a dificuldade do sangue em circular na corrente sanguínea. Seja ela porque o seu sangue está sobrecarregado de gordura ou porque você tem algum probleminha ali, alguma interrupção de passagem por uma placa de gordura que se solidificou na parede da sua artéria. São problemas que podem ser resolvidos, sim, tá bom? De diversas formas, mas o exercício, da minha maneira de pensar, talvez seja o primordial. Talvez seja o primeiro. É aquele que, com certeza, o seu médico também vai dizer para você: pratique exercício.
E quais são os exercícios que o hipertenso pode praticar? Uma caminhada, né, moderada, um trote, uma corrida leve e, posteriormente, melhorando a sua condição física, você também pode fazer uma corrida moderada. Corrida de alta intensidade não é recomendado. Tá bom? Não é recomendado. E por quê? Porque tudo que acontece com o seu corpo fora, toda a sensação que você tem fora, está acontecendo dentro de você. Tá bom? Existe até, você comentou aqui um outro dia sobre a escala de Borg, né? Sobre a sensação que o aluno sente durante o exercício. Você dá um exercício para o aluno e fala para ele, de 1 a 10, que número você acha? Aí o aluno vai falar, eu acho que é 8. Significa que está intenso para ele. Intenso para ele de sentimento fora e intenso para o corpo dele dentro também. Então, exercício intenso para hipertenso, não. Sempre de leve a moderado. Caminhada, perfeito. Trote, uma corrida leve, perfeito também. Tá bom? O que o exercício, o que a corrida vai causar no corpo dessa pessoa? Eu vou tentar ser bem breve para explicar. O exercício aeróbio, principalmente o aeróbio, ele traz benefícios gigantescos para quem tem pressão alta. Por quê? Porque o exercício aeróbio, estou falando aqui da caminhada moderada intensa e do trote e da corrida leve a moderada, ele traz, por exemplo, um afinamento do sangue. Ou seja, uma diminuição da gordura do sangue. Diminuiu a gordura no sangue, o sangue fica mais leve. A gordura, ela deixa o sangue carregado, ela deixa o sangue pesado, difícil de circular, o sangue fica denso, fica lento, fica grosso. A partir do momento que você pratica exercício, esse sangue vai afinando. Por quê? Porque o seu corpo vai utilizar o que tem na corrente sanguínea como fonte de energia. Ele vai utilizar aquela gordura? Vai. Ele vai utilizar a glicose que está circulando ali? Vai. Automaticamente vai afinar o seu sangue. Beleza. Esse é um primeiro benefício. O segundo benefício é sobre aquela artéria que eu falei para você que estava interrompida por um ateroma. O que é o ateroma? O ateroma nada mais é do que a placa de gordura. É esse sangue grosso, cheio de gordura, que quando o sangue cheio de gordura vai passando pela artéria, a gordura ela é pesada, então ela fica na parte de baixo do sangue. Automaticamente, conforme ela vai andando, a gordura vai rastejando pela artéria. Ela vai rastejando, rastejando, até que, por um azar, uma delas pode grudar na sua artéria. E aí, quando ela gruda, ela não sai mais. Ela fica lá encrostada. E o maior problema disso, essa gordura vai captando outras gorduras. Se você não afina o seu sangue, automaticamente você vai aumentando essas placas de gordura e aquela passagem que tinha essa grossura, agora está cheia de gordura. Então aquela passagem passa a ser diminuída, né? Se eu tinha um calibre desse tamanho, se eu tenho uma placa de gordura encostada aqui, o calibre diminuiu. Sim. Ah, muito bom. Então quem tem pressão alta tem dificuldade de circular o sangue porque ali está interrompido. Perfeito. E o que a corrida leve a moderada vai fazer com essa pessoa? A corrida leve a moderada, nada mais, nada menos do que vai aumentar esse calibre da artéria. Ela vai dilatar a sua artéria. Mas ela dilata só naquele momento do exercício? Não. A sua artéria fica dilatada enquanto aquela condição física sua permanecer. Por isso que é importante se manter bem condicionado. Tá? Fazer a manutenção, no caso, né? A manutenção é muito importante para manter aquela condição da sua artéria com calibre grande. Aumentando o calibre, o que acontece? Aquela placa de gordura vai sair dali? Não, a placa de gordura não vai sair. Mas se o calibre era assim e eu aumentei o calibre com o exercício aeróbio, eu aumentei a passagem. Agora consegue passar mais sangue. Automaticamente, fechou. O hipertenso pode deixar de ser hipertenso? Dependendo do grau, pode sim, tá bom? Agora, vai depender muito do esforço dele. Ele vai precisar ter hábitos super saudáveis, uma alimentação adequada, né?
com baixo índice de gordura, né, e de açúcares em geral. Ele vai também precisar praticar exercícios, principalmente os aeróbios, como a caminhada e a corrida leve a moderada. Quantas vezes por semana? Eu indicaria de 2 a 3 vezes por semana, em dias intercalados, para começar. Eu acho que você talvez concorde comigo aí, Renato. Eu acho que é isso, né? 2 a 3 vezes por semana, em dias intercalados. E depois, eu posso aumentar? Pode, dependendo da sua condição física. Agora, é importante uma avaliação médica, é importante uma avaliação de um profissional de educação física, para saber de onde você vai estar começando, né? Eu vou começar desse nível aqui. Daqui em diante, eu posso ou não fazer mais ou menos, né? Mais intensidade, menos intensidade, a gente só vai descobrir isso através do exame clínico médico, né? E de um professor de educação física. Legal. Então a gente descobriu que a caminhada e a corrida causam esse efeito, né? No caso do exercício aeróbio, causam esse efeito dilatador da artéria. Mas ele dilata só a artéria? Não. Ele também dilata as câmaras do coração. Lembrando que nós temos 4 câmaras no coração, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Então, se o exercício aeróbio causa tudo isso na minha artéria, é porque causou também no meu coração. Porque o sistema circulatório ele é um todo. Ele vai desde o coração até todas as veias do corpo. Tá bom? Então, automaticamente, você aumentou o calibre da artéria, você aumentou o calibre das 4 câmaras. Cara, o seu coração tá top, o seu coração tá forte, o seu coração tá com uma câmara grande e potente. Automaticamente cabe mais sangue dentro do coração. Ele faz menos força para ejetar a necessidade do seu corpo. Ok? Automaticamente, não acontece só isso não. Aumentam as ramificações de veias pelo seu corpo. Boa. Tá bom? A partir do momento que você faz exercício aeróbio, no caso a corrida, o seu corpo vai achando meios de ramificar as artérias, as veias, e chegar nos músculos, e chegar nas fibras musculares mais difíceis, tendo uma irrigação sanguínea top, a partir do momento que você já está praticando há um bom tempo. Tá bom? Então a relação pressão arterial e exercício, a grosso modo, é mais ou menos assim que acontece. E o exercício anaeróbio? O anaeróbio é a musculação, né? Fui lá na academia, fiz musculação. A musculação também causa algum efeito na artéria e no coração? Sim, também. Eu não falei que o anaeróbio aumenta o calibre? Aeróbio, né? No caso. Desculpa, o aeróbio, desculpa, a corrida. A corrida não aumenta o calibre? Aumenta. E a musculação faz o quê? O fortalecimento. O fortalecimento engrossa a parede. Engrossa a parede da artéria, engrossa a parede do coração. Olha aí que top. Se você conseguir conciliar, como o Renato sempre falou, a corrida com o fortalecimento muscular, você vai ter um coração com calibre maior e um coração com paredes mais fortes. Porque o coração é um músculo, assim como o músculo do braço, o bíceps, assim como os 4 da perna, do quadríceps, e por aí vai. O coração é um músculo, a única diferença é que ele é involuntário. A gente não manda nele. Tá bom? Então, o exercício anaeróbio, que é a musculação, engrossa a parede da artéria, engrossa a parede do coração. Fechou? Perfeito. Isso é pura fisiologia, né? Ah, com certeza, né? Precisa estudar bastante. Muito bom. Sabe o que é melhor de tudo? O melhor de tudo é que quando eu preciso, né? Meus alunos, Rafa, é o seguinte. Vamos lá. Fica à vontade, eu amo falar sobre isso. Para mim é um prazer. Vou falar rapidinho sobre a diabetes. Manda ver. O que é a diabetes, né? A diabetes é uma deficiência da insulina, né? A insulina é um hormônio que a gente tem no corpo e por uma deficiência da glândula, a gente não consegue
fazer com que, assim que a gente coma, aquela glândula libere a insulina, porque a insulina vai lá, pega esse alimento e joga para dentro do músculo. É basicamente isso que ela faz. Função extremamente importante para o corpo. Agora, quem tem deficiência à insulina é considerado diabético. Automaticamente o diabético vai ter um índice maior de glicose no sangue. Mais uma vez, o que o exercício tem a ver com isso? Simples, muito simples. Quando você pratica exercício aeróbio, aquele açúcar, aquela glicose que está circulando na sua corrente sanguínea, que não consegue entrar no músculo e te traz vários prejuízos para a saúde, ela é utilizada como fonte de energia para os músculos durante o exercício. Caramba! Matou a charada. Quem tem diabetes tem que praticar exercício. Certeza. Tem que praticar exercício também, assim como o hipertenso. Por quê? Porque toda aquela glicose que está sobrando na corrente sanguínea vai ser utilizada durante o exercício como fonte de energia. Cara, fantástico. E eu vou falar sobre fonte de energia mais pra frente, se você deixar. Se você não achar que eu tô falando muito. Olha, então, olha só para finalizar. Informação nunca é demais. Nunca é demais, perfeito, eu também acho. Então, qual exercício o diabético pode praticar? Qualquer um. Aeróbio, anaeróbio. Com certeza, esses que eu falei agora para o hipertenso são os melhores, né? Você conseguir conciliar o aeróbio com o anaeróbio, uma corrida com uma musculação, cara, é perfeito. É o ideal, né? Que todo mundo precisava. Ah, mas eu quero trocar a musculação pelo exercício funcional. Perfeito, pode trocar. Ah, eu quero trocar a musculação pelo Total HIIT. Pode trocar, não tem problema nenhum. Desde que você esteja queimando caloria, gastando caloria e fazendo com que o seu sistema fique ativo, sempre ativo. Tá bom? Então, diabético, só tome cuidado com as lesões, tá bom? Principalmente os machucados. Por quê? Porque o diabético tem dificuldade, um pouquinho mais de dificuldade de cicatrização. Então, com certeza, se você tiver uma lesão ou um machucado, evite exercícios de muito impacto, tá bom? Por conta dessa dificuldade em cicatrização. Depois que cicatrizou, bora lá, faz o que você quer, tá bom? Muito bom. Excelente, Rafa. Beleza. Maravilha. Excelente. Vou só aproveitar o gancho aqui, ó. O Rafael Mesquita, fala Rafa, tudo bem? Ele fez a seguinte pergunta, ó. Se o tênis vale para os dois, né? Eu não sei se é para os dois uma atividade aeróbia ou anaeróbia, né? Ao meu ver, o tênis é uma atividade intermitente que a gente chama, né? Ele funciona tanto como uma atividade aeróbia quanto anaeróbia, mas eu não entendi muito bem a respeito, assim, se está relacionado a alguma dessas doenças que você acabou mencionando, né? O que você entenderia por isso, Rafael? Tênis vale para os dois? Eu acho que o que ele quis dizer se o tênis vale para o aeróbio e anaeróbio, né? Eu vou falar por cima, o Rafael pode escrever aí o que ele acha, tá bom? O tênis, assim como o futebol, assim como várias outras modalidades esportivas, ele, dependendo da posição e dependendo do seu ritmo de jogo, ele pode ser considerado mais aeróbio ou mais anaeróbio, tá? Vou dar um exemplo muito, muito simples aqui do futebol. Vamos pegar dentro de um campo de futebol, a gente tem lá o lateral, né? O lateral ele corre demais, né? O zagueiro ele já fica mais parado, o goleiro totalmente parado. Então, cada jogador ali tem uma função dentro do campo e automaticamente ele vai ter trabalhos mais aeróbios ou menos. O lateral, com certeza. Como ele vai para a linha de fundo lá e corre, cruza, volta para defender, corre, volta para defender. Com certeza ele tem um trabalho mais aeróbio. O meio-campo, que também fica circulando, também é um trabalho mais aeróbio, né? O zagueiro, o goleiro, é um trabalho mais anaeróbio. Né? E qual a diferença do aeróbio para o anaeróbio? O aeróbio é um outro sistema energético. Ele utiliza também o oxigênio para conseguir realizar suas funções. A diferença eu vou falar depois sobre isso. Show. Tá bom? O Rafael pode especificar mais aí se é essa dúvida. Mas os dois fazem bem para as duas doenças, tá? Tanto para hipertensão quanto para diabetes.
Ele até mencionou aqui, não, as atividades. Então tá perfeito aí, tanto aeróbio quanto anaeróbio, né? Legal, show. E aproveitar que a gente está aqui Mas, também, mas, pode só, falar. mas deixa eu só dar uma dica. O tenista, ele também precisa fazer musculação, tá? Por quê? Por conta da compensação. Não só pelo fortalecimento global, tá? O tenista, ele tem movimentos muito repetitivos, né? E geralmente é com um braço só. Geralmente não, sempre é com um braço só. Então, se eu sou destro, eu vou bater com a raquete sempre com o lado direito. Automaticamente, eu preciso compensar meu lado esquerdo. Eu só trabalho direito durante a prática do esporte. O esquerdo vai ficar como? Eu vou ficar com o corpo torto? Eu vou ficar forte de um lado e fraco do outro? Não. Então você vai para a academia e faz treino de musculação compensatório. Você precisa compensar os dois lados para ter uma harmonia e para evitar lesões futuras. Porque se você não faz essa compensação, automaticamente você vai ter desvio de coluna, né? Você vai ter um desvio de quadril, e a lesão vai vir com certeza. Então a musculação ela é fundamental para o tenista, tá bom? Mesmo o tênis tendo momentos aeróbios e anaeróbios, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A musculação aí entra como um exercício de compensação, tá bom? Maravilha, show de bola. Aqui tem alguns comentários da Elaine também, né? Que falou que o caçula de 15 anos controlou a resistência insulínica com a natação competitiva. Então a gente vê que os esportes aí, de um modo geral, né? Ele acaba ajudando, sim, beneficiando. Mas tem que ser uma coisa muito bem controlada, tem que ter um acompanhamento sim, tem que fazer uma avaliação médica e física antes de você iniciar. Às vezes, até num exame desse prévio que você faz antes da prática da atividade física, talvez você até descubra algo que você nem sabia, né? Então, olha a importância disso tudo, né? Isso é fundamental que seja feito um exame prévio aí, antes de você começar as atividades aí. Rafa, vamos falar aqui sobre hidratação, alimentação, descanso. Acho que são temas importantes aí, que são fundamentais aí, principalmente para quem corre, que quer evoluir, né? Não só para quem corre também, mas de um modo geral. São fatores aí que influenciam realmente diretamente aí no corpo humano. E você, como está aqui hoje para falar da fisiologia, vamos bater um papo aí sobre esses fatores aí. Tá bom, legal. Vamos falar primeiro sobre a hidratação, então, né? A hidratação tem muita polêmica em cima disso, né? Porque se você entrar no Google aí, vão falar para você tomar 2 litros de água por dia, né? Agora, eu não acho ruim isso. Por quê? Porque a maioria da população não toma nem 2 litros de água por dia, infelizmente. A gente sabe muito bem disso, que tem gente que toma aí 1 copo, 2 copos de água por dia. A gente está falando aí do quê? De 600 ml por dia, mais ou menos. É pouco demais. Por quê? Porque a água tem uma função fisiológica gigantesca no nosso corpo. Gigantesca. A água é um transporte, é como se fosse uma linha de metrô. É a água que faz todo esse transporte. Se você não bebe água, você fica seco, né? E automaticamente o seu metabolismo fica lento e precário, né? Muito precário. Intestino fica preso, né? A urina fica densa, a sua musculatura trava, entre a pele resseca, enfim, vários problemas de saúde para quem não bebe água. Para quem corre, é fundamental a hidratação, né? Para quem pratica qualquer esporte. Mas vamos linkar aqui ao corredor, né? Então, eu não acho ruim o Google falar que são 2 litros de água por dia. Porque a maioria da população não toma nem isso, né? Agora, qual é o ideal? Levaram anos e anos para descobrir um ideal. E aí o American College chegou, através de várias pesquisas, a uma conclusão. Uma conclusão até que simples eles chegaram, né? Que se você é uma pessoa sedentária, ou pelo menos naquele dia sedentário, aquele dia que você não vai praticar nenhum esporte, que você tome pelo menos 33 ml de água por peso corporal, por quilo corporal. Então, se você pesa aí, sei lá, vou fazer uma conta de cabeça aqui. Se você pesa 70 quilos, o American College fala para você tomar pelo menos 2 litros e 200 de água. Se você pesa 80 vezes 33. Se você pesa 100,
3 litros e 300 de água. Por quê? Quanto mais célula, mais necessidade de água. Tá bom? Quanto mais célula, mais necessidade. Continha básica. E se você praticar exercício, como é que fica isso? Se você praticar exercício, a gente está dizendo, pessoal, que é um dia básico, tá? 24 graus de temperatura, 22, né? Um sol moderado, né? E etc. Então, se você vai praticar exercício, o American College já preconiza que você tome 45 ml por quilo. Automaticamente, esse cara aí, de 70 quilos, que precisava tomar 2 litros e 200 num dia sedentário, num dia de exercício, ele vai ter que tomar aí perto de 2 litros e 800, quase 3 litros de água. Eu estou chutando mais ou menos aqui, né? Eu não fiz a conta de cabeça, estou fazendo a conta de cabeça. Então, olha só, desculpa. Num dia de exercício, essa pessoa de 70 quilos tem que tomar mais ou menos 600 a 700 de água por dia, nesse dia, tá bom? Ah, mas e se tá um sol super intenso? Aí você aumenta aí para 50 vezes o peso, né? 55 vezes o peso, Peso corporal. né? Peso corporal. Ah, mas e se tá um dia frio? Então você vai equilibrando. O American College deu uma média, né? Não significa que é o exato, mas eles chegaram aí num consenso que essa era a melhor solução, tá? Então, sedentário, 33 vezes o peso. Num dia de exercício ativo, 45 vezes o seu peso é a quantidade de água que você tem que tomar. Isso dito pelo American College. Tá bom? Boa. E se eu vou fazer exercício menos de 1 hora, eu preciso hidratar com isotônico? Não. Isotônico só acima de 1 hora de prática de exercício. Fala. Explica o que é uma bebida isotônica. Uma bebida isotônica é uma bebida que, na verdade, ela trabalha como um suplemento, né? É uma bebida rica em sais minerais, no caso sódio e potássio, e carboidratos, né? Então, tudo isso você perde durante o exercício. Porém, na primeira hora de exercício, você não precisa tomar isotônico. Por quê? Porque o seu estoque de carboidrato e de sais minerais competem a essa 1 hora de exercício. Não importa a intensidade. Passou de 1 hora, aí é legal você ingerir esse suplemento, esse isotônico, né? Gatorade, Powerade, tem vários outros nomes aí. Você já deve ter tomado muito, né, Renato? Com esse monte de medalha atrás de você aí. Tomei alguns já. É isso aí. E para que serve isso? Para você não perder rendimento, né? Para você repor esses carboidratos e esses sais minerais que você perdeu durante a prática de exercício. Principalmente para as pessoas que ainda estão na corrida. Então, por exemplo, o Renato, que já correu aí por horas e horas, né? Passou de 1 hora, para de hidratar com água e passa a hidratar com isotônico ou com gel, né? Você já tomou bastante gel também, eu acho, né? Gel, barrinha de cereal, né? Tudo que for que vai te ajudar realmente aí na hidratação, porque queira ou não, essa alimentação, a barrinha mesmo, né? Uma vez que você ingere, ela vai te ajudar. Queira ou não, vai ter algumas fontes energéticas ali importantes, né? Para você poder utilizar durante o exercício. E não se hidratando da forma correta, aí como o Rafa está falando, isso tudo, com certeza, a médio e longo prazo, vai até acelerar aquele processo de fadiga, né, Rafa? Sim, com certeza. Você vai fadigar muito mais rápido se você não se hidratar corretamente. Tá? E a hidratação não é só no dia da prova, não. A hidratação é antes também. Tá bom? Não adianta chegar no dia da prova lá e falar, hoje eu vou tomar 5 litros de água. Não, tá errado. Você tem que se hidratar sempre. Isso é todo dia. E não é só para atleta. Para nós, pobres mortais, todos nós, tá? Desde crianças até a idade idosa, todos têm que beber bastante água. Dentro disso que eu falei, 33 para dias sedentários e 45 para dias ativos, né? 45 vezes o seu peso. Legal, tá show bom? de bola.
Vamos responder algumas perguntas aqui em relação à hidratação, pode ser? Bora, vamos lá. Vamos lá então, aqui ó. Primeiro é da Fábia. Fábia, tudo bem, Fábia? Vamos lá, a Fábia fez a seguinte pergunta. Não, ela só fez um comentário, na verdade, né? Costumo tomar isotônico após um longão. Excelente. Perfeito. O Gabriel Lima Xavier fez a seguinte pergunta. Tomar isotônico sem fazer exercício pode trazer algum mal? Não, não traz mal nenhum, né? Se não for em excesso, é lógico. Mas você vai estar jogando dinheiro fora, porque tudo isso vai ser eliminado na urina, vai tudo embora, tá? Você está gastando dinheiro à toa. Perfeito. A Rosana Oliveira fez a seguinte pergunta, comentário também, né? Também tomo isotônico e gel em corridas de 15 quilômetros até 21 quilômetros. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que hidratar e suplementar sim, senão o rendimento cai. Não tem jeito. Rosana, só falar um pouquinho de mim aqui, vai pessoalmente falando. Nas meias maratonas, eu chegava, né? A primeira horinha ali tomava uma água e depois tomava um isotônico, né? Não chegava a tomar o gelzinho. Mas já na maratona, sim, eu acabava ingerindo ali em torno de... O processo era basicamente o mesmo, né? Começa com a água, depois vai para o isotônico e depois vai para o gel. Tomava ali em torno de 4 gels, mais ou menos, aí até o final da prova. Então, assim, é muito importante você acabar ingerindo até mesmo o que é o certo ali, né? E uma recomendação minha aqui, pessoal, e é o que eu sempre falo para os meus alunos, não fica só no líquido, não. Você já tomou água, já tomou o isotônico e você vai no gel ainda, né? Então procura misturar um pouquinho com aquela barrinha de cereal, né? Então intercala. Eu sempre falo para os meus alunos ali em torno de 4 a 5 quilômetros você ingere algo. Então, se foi a barrinha de gel, se foi o sachêzinho de gel, a próxima ingere uma barrinha de cereal. Aí na próxima o gel, depois o cereal. Justamente para você dar uma misturada nisso tudo. E sempre que você utilizar, né, como o Rafa falou aí, não água, porque a água a gente toma aí diariamente, mas o isotônico, o gel e a barrinha, durante o exercício, utiliza eles, né, já vai adaptando o seu organismo no decorrer dos seus treinos. Né, porque muitas pessoas acabam, né, nunca tomaram um gel, por exemplo. Quando ele vai tomar numa meia maratona, numa maratona, ele acaba pondo tudo para fora, ou acaba sentindo um desconforto, vai parar porque não vai conseguir dar continuidade. Então, faz com que o seu organismo já vá se adaptando a isso tudo, né? Então, eu acho que isso é importante, né, Rafa? A adaptação. Adaptação, total, total. E busca orientação aí de um nutricionista que vai poder te ajudar também a balancear bem essa quantidade, né? Também Sem é dúvida. importante. O trabalho do nutricionista é fundamental, principalmente para o atleta. Principalmente. É para todo mundo, para todo mundo. Alimentação. Posso falar? Alimentação, vamos lá. Eita, nós nutricionistas, não vou me aprofundar muito, tá? Eu sei que vocês são os experts, eu vou só falar um pouquinho. Pode falar, Renato, o que era? Não, era isso, sobre alimentação. Legal. Bom, o que eu tenho para falar sobre alimentação é basicamente sobre o balanço energético, né? Eu costumo falar o seguinte, a alimentação é uma questão de conta de matemática, né? Misturado com outras coisas também, com a qualidade do alimento, é óbvio. Se o meu gasto energético, e quem vai conseguir estipular isso é um nutricionista, se o meu gasto energético diário é de 2.500 calorias, e eu quero emagrecer, eu tenho que comer menos de 2.500 calorias. Né? Se eu preciso engordar, eu preciso comer mais do que 2.500 calorias. Se eu quero manter, eu preciso consumir algo em torno de 2.500 calorias. Tá legal? Agora, é muito simples eu falar consumir 2.500 calorias. Né? Se eu comer 5 pedaços de pizza, eu vou ter ali 1.000 e poucas calorias. Então é só eu comer 10 pedaços de pizza no dia? Cara, você vai ter um problema de saúde gigantesco. Né? A gente já falou aqui sobre diabetes, a gente já falou sobre hipertensão, né? Tem também a obesidade, né? O sobrepeso. Então, assim, a importância do nutricionista nesse caso é fundamental. Por quê? Porque ele vai dizer para você chegar nas 2.500 calorias com aquele tipo de alimento. Né? O nutricionista já falou que eu tenho que comer 2.500.
Mas ele também vai te dizer qual alimento eu preciso comer para chegar nas 2.500 calorias. Ele vai prescrever para você até um cardápio, provavelmente. Tá bom? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? O balanço energético é parte do sucesso. Quem não se alimenta bem não vai ter bom rendimento na corrida. Esquece, não vai ter bom rendimento. Ah, Renato, eu não consigo evoluir. As minhas corridas eu não passo de 5 quilômetros, eu não passo de 8 quilômetros. Peraí, vamos lá, vamos começar do zero. Como é seu treino? Como é o seu descanso? Como é a sua alimentação e a sua hidratação? Acabou. Perfeito. Alguma coisa está errada. Você tem que evoluir, tem que evoluir. Algum desses 4 aí está errado. Tá bom? Então, eu falo com bastante propriedade sobre alimentação, porque eu tenho uma super amiga, Renato também, né? Que é a Paty Simões, a Patrícia, e eu aprendi muito com ela aqui. E ela fala até que para você perder 1 quilo de peso corporal, você precisa perder 7.500 calorias. 7.500 calorias. Então imagina você que faz aquelas dietas doidas, malucas. Ah, eu perdi 3 quilos em uma semana. Será que foi de maneira saudável? Será que você fez certo? Será que isso tudo não vai influenciar no seu rendimento, na sua corrida? Ou até na sua saúde? Sem dúvida. Né? Porque se eu preciso perder 7.500 calorias para perder 1 quilo de peso corporal, se eu perdi 3 quilos, gente, tá certo que muita coisa aí desses 3 quilos é a questão da retenção líquida, né? Muito líquido foi embora. Mas, falando em peso global, 3 quilos é muito para uma semana. A gente está falando aí de 7.500 calorias para 1 quilo. Então, perder peso tem que ser de maneira saudável, sim. Tem que ser de maneira saudável. Né? Se eu tenho que perder 7.500 calorias para perder 1 quilo e eu quero emagrecer, para pensar. 7.500 calorias, você não perde em um dia. Você nem consome isso num dia. A gente costuma consumir entre 1.500 e 2.500 calorias por dia. Um atleta consome mais, é lógico, 2, 3, 4 mil calorias, dependendo do atleta, do esporte que ele pratica. Agora, o balanço energético ele é fundamental para o seu sucesso. Se você não come com qualidade, não se hidrata, e se você não treina direito, você não vai ter sucesso, gente. Isso aí é básico. Isso é fato. Tá bom? E se você não evolui no treino, alguma coisa você está errando. Tá bom? Alguma coisa você está errando. E é aquilo que eu falei. Proteína na quantidade certa. Carboidrato na quantidade certa. E gordura, também é importante consumir gordura. Mas na quantidade certa. Porque a gordura ela é muito importante para o corpo. Tá bom? Ela tem um trabalho metabólico gigantesco e ela é super importante. Tá bom? Você pediu para falar sobre o sono também, sobre o descanso, sobre o que era que você tinha falado? Vou só responder uma perguntinha aqui, Rafa. Tá. A Orlinda fez o seguinte comentário: eu carrego rapadura nos bolsos, uso nas corridas de 15 a 22 quilômetros para me dar uma forcinha. Muito bom, né? Agora, já o Joaquim, boa noite, Renato, Rafael e seguidores da RV. Olá, Joaquim. Boa noite. Agora, a Elizabeth falou ela colocou um ponto aqui muito, muito bom, muito importante até, Elizabeth Toledo. Eu não utilizo barrinha de cereal, pois acho que tem muito açúcar. Né? Olha aí. Agora, só colocar um ponto aqui. A gente tem que lembrar que se você tem estipulado fazer uma meia maratona ou maratona, queira ou não, o açúcar nesse momento ele é importante. Tá? Principalmente ali nos quilômetros finais. No meio Ironman, eles dão batata, eles dão Coca-Cola. E acredita, você toma Coca-Cola, não sou a favor, não estou fazendo, né, propaganda nenhuma e tal, mas é impressionante. Depois de 35, 40 quilômetros ali de corrida e você tomar um copo de Coca-Cola, a força vem que você, né? Então, assim,
Primeiro você tem que priorizar, obviamente, tem muito açúcar, né? Eu preciso comer uma barrinha cheia de açúcar? Não precisa. Mas será que você já não queimou bastante e esse momento o açúcar ele vai ser importante e funcional para você? Principalmente para você fechar a prova? Será que uma barrinha, duas, três, na prova, ali, né? Você que está queimando bastante caloria, será que realmente vai ser prejudicial? Né? Então, são coisas aí realmente que você tem que pensar um pouquinho a respeito, né, Rafa? Deixa eu só fazer um complemento ao que o Renato falou, é isso mesmo. Mas para pensar uma coisa, o cérebro, ele só se alimenta de glicose. É o único alimento que ele quer é glicose. Ele não reconhece nenhum outro. E o cérebro comanda o corpo. Então, se você está numa prova de corrida com um desgaste já enorme, significa que o seu estoque de energia já está baixo. Significa que você já passou aí pelo ATP-CP, você já passou, né, pela creatina fosfato, você já passou aí pelo ciclo de Krebs, já consumiu gordura, você já talvez tenha até consumido proteína como fonte de energia, o que não é bom, mas às vezes acontece, por isso que as barrinhas são importantíssimas. Chega uma hora que o seu corpo fala, já consumi várias fontes de energia. A pessoa não para de correr. Eu estou pensando como se eu fosse o cérebro, tá? A pessoa não para de correr. E eu preciso me alimentar. Se eu der glicose de novo para os músculos, eu, cérebro, vou ficar sem energia. E eu vou parar de funcionar. Então, a Coca-Cola, nesse momento, ela é importante sim. Por mais que ela não seja saudável. Só que a sua ativação metabólica, ela está tão acelerada, ela está num ritmo gigantesco, que aquele consumo da Coca-Cola não vai nem passar pelos seus músculos, pelos seus órgãos. Ele já vai cair na corrente sanguínea e já vai entrar no músculo como fonte de energia. Então não se preocupa não. Tá bom? Não se preocupa. No Vai caso ser o da seu rapadura, combustível, né? Vai ser o combustível para você fechar na é o prova. combustível para o cérebro falar assim, opa, chegou uma Coca-Cola aí, eu tô tranquilo. Porque eu sei que a minha glicose está guardada e eu vou continuar funcionando. Eu não vou precisar dar o meu estoque e ficar sem. Se a pessoa consumiu aquela Coca-Cola naquele momento, ótimo, perfeito. Por quê? Porque a Coca-Cola vai ser usada como fonte de energia, a glicose está guardada e quando eu, cérebro, precisar, vai estar guardado para que eu possa utilizar como fonte de energia. Serve para Coca-Cola, como também para barrinha de açúcar, né? Para barrinha de o cereal, tá bom? Tem várias barrinhas de cereais aí que são fit, né? Elas são Tem, light, elas são light. é, Pode consumir numa boa, sem medo, tá bom? Sem muito medo. bom, Mas, É, obviamente, caso a você tenha uma questão, nutricionista, siga as recomendações da nutricionista, siga, né? siga a recomendação. Por que que o gel ele é melhor, né? O gel ele é melhor porque ele é uma fonte de energia, ele vem justamente da maltodestrina, que é um tipo de energia que o seu sistema não precisa metabolizar. A partir do momento que você ingeriu, caiu na corrente sanguínea, automaticamente o seu corpo não precisa metabolizar. Ele já cai na corrente sanguínea como fonte energética. E por ser líquido e gel, a absorção também ela é mais rápida, É né? mais rápida, mais Então, rápida. assim, Teve gente que falou da barrinha e de uma outra coisa, outro alimento aí, né? É, rapadura, esses, rapadura. rapadura, esses alimentos, quando eles caem no estômago, precisa ter todo aquele ciclo da enzima, aquela quebra, aquela coisa da digestão para cair na corrente sanguínea, para depois quebrar novamente, para ser utilizado. A maltodestrina em forma de gel, que é um tipo de carboidrato, ele já entra por osmose. Caiu na corrente sanguínea, fonte de energia Exato. automática. O seu corpo não vai perder tempo tendo que metabolizar o alimento. Ele não precisa fazer a digestão daquele alimento. Por quê? Porque ele já está em forma de energia. Essa é a diferença do gel para barrinha e também para rapadura. Tá bom? Então, o que vocês estão falando é muito melhor eu ingerir então o gel ou o líquido? Depende da sua programação, né? Porque se você já está em déficit, né?
tá em déficit realmente de uma hidratação, ou né, até mesmo ingerir algo para poder dar continuidade, toma, vai no líquido, vai no gel. Agora, se você ainda tem tempo, tá se sentindo bem, pode ir uma coisinha um pouco mais sólida, né? Não tem problema nenhum, tá? Mas essa é realmente a diferença, né? O fato de um entrar por osmose, por já ser um líquido ali, né, que já está pronto, então caiu por osmose, como o Rafa falou, já vai virar energia de uma vez, e aí você também não precisa esperar tempo para poder transformar isso em energia. Vamos lá, ó, o Gabriel Bicudo falou o seguinte, o Lima, né? Pasta de amendoim integral ajuda nesse processo? Pasta de amendoim. Olha, aí uma nutricionista responderia melhor, né? A pasta É, de amendoim, eu acredito que ela seja calórica também, né? Que ela seja calórica. E eu acho que tem é. uma quantidade ideal também para consumir. Acho que o nutricionista responderia melhor. Eu acho melhor eu nem entrar nesse tema, senão a Paty Simões É. ia brigar comigo depois. E lembrando também que o que foi dito aqui, né, Rafa, são para distâncias bem longas mesmo, né? Principalmente para Sim, maratona, 5, 10, sim. 15 e até meia maratona, 21 quilômetros, né? A gente não recomenda nada disso. Água, isotônico e, se houver necessidade, um gelzinho ou uma barrinha de cereal, ponto, né? Mas É, ainda assim, tem uma nutricionista ali do seu lado, sem dúvida nenhuma, segue a recomendação dele e dela ali, que são as melhores pessoas aí para poder te informar. Rafa, o é isso aí. descanso. Vamos falar sobre o descanso Ah, agora. excelente, excelente. Tem gente que não prioriza, não dá valor para o descanso, né? E eu costumo dizer, e você, eu tenho certeza que você vai ser a favor. O descanso ele é tão importante quanto o treino, né? Exatamente. Porque você vai entrar naquele déficit que a gente falou de energético. Não tem jeito. Se você não descansa o suficiente, o seu corpo não consegue repor a quantidade de energia, os hormônios não conseguem fazer o trabalho necessário, e você vai acordar em déficit de energia, sim. Tá bom? Você vai acordar ainda com falta de energia, ou melhor, não falta, porque você conseguiu repor, mas não o suficiente. Então, olha só, treinei, me alimentei, agora chegou a hora do descanso. Vou dormir. Ah, eu só durmo 5 horas por dia. Eu trabalho muito, eu sou noturno, eu não consigo descansar. Não tem problema nenhum. A questão é, provavelmente, vai chegar uma hora na sua rotina de treino que você não vai mais conseguir evoluir. Além de não conseguir evoluir, você provavelmente corre sérios riscos de se lesionar. Por quê? Porque a fibra muscular, por exemplo, ela precisa do descanso necessário para se refazer. Quando você pratica exercício, vamos falar da corrida novamente, muita gente, quando começa a correr, sente aquela dor muscular gigantesca na coxa, né? Nossa, minha coxa tá doendo pra caramba, eu fiquei 2 dias dolorido, né? Ah, fiz musculação pro bíceps, fiquei com o bíceps dolorido. O que é essa dor? Essa dor é justamente né? Micro rupturas causadas pelo estímulo que você deu. Eu fiz a contração muscular. Para eu fazer a contração muscular, a minha fibra muscular ela tem essa formação. Para eu fazer a minha contração, a minha fibra vai fazer isso, ó. Ela vai se juntar. Contraiu, relaxou. Contraiu, relaxou. E assim ela vai. Contraiu, relaxou. Para contrair essa fibra, outras têm que se esticar. Essas que se esticaram, provavelmente vão ter que se alongar, né? Porque o seu músculo tem um tamanho. Quando você contrai, é a mesma coisa que tá todo mundo de mão dada. E aí, de repente, quem está no meio, né, tem 10 pessoas de mão dada, e os 5 que estão no meio se juntam. Automaticamente, quem está na ponta vai ter que se esticar ao máximo para poder suportar aquilo. E é isso que acontece com o músculo. Essas pessoas que se esticaram, essa parte do músculo que se esticou, ela causaram algumas fissuras nela. E essa fissura são microlesões saudáveis, tá? Se o estímulo foi bom, elas são saudáveis. E você vai regenerar no descanso. Você não vai regenerar dando mais estímulo. Você não vai regenerar ficando acordado, dormindo 5 horas por dia. A sua recuperação vai ser mais lenta.
Porque quando você dorme, vários hormônios são liberados. Por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, é liberado de madrugada, vou chutar aqui em torno de 3 horas da manhã, e em torno de 10 horas da manhã. Quem aqui está ouvindo a gente não sente mais ou menos umas 9, 10 da manhã um sono? Bate aquele soninho 10 da manhã que você fala, nossa senhora, que sono que me deu agora. É justamente esse momento que o seu corpo liberou o hormônio. Ele dá essa moleza sim. E é por isso que é importante o descanso. Porque esse hormônio já foi liberado às 3 horas da manhã. Quando ele é liberado, o seu corpo vai fazer todo o trabalho metabólico. Se você não descansa o suficiente, o trabalho metabólico é interrompido. Interrompeu, não regenerou o que deveria regenerar. Automaticamente, você não vai emagrecer o que tinha que emagrecer. Geralmente, pessoal, as pessoas que dormem menos são pessoas com sobrepeso. Geralmente. Tá bom? Geralmente, quem dorme menos está em sobrepeso. Ah, então quer dizer que dormir emagrece? Sim. Dormir emagrece. Tem certeza? Tenho. Por quê? Porque eu durmo a quantidade certa para o meu corpo, tá? Tem gente que precisa de 7 horas, tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 9. Pessoal, é a média, tá? É a média. Por isso que todo mundo fala, tem que dormir 8 horas por dia. É a média. Então, se você não dá o descanso necessário, você não repõe. E se não repõe, você acorda em déficit, com falta. E se você dá o estímulo em cima da falta, o que acontece? Uma hora você vai lesionar, uma hora você vai quebrar. Tá bom? Então, o descanso, tanto de treino, né? Por isso que eu acho que quando o Renato prescreve um treino, Renato, eu só posso treinar em dias seguidos, segunda e terça. Provavelmente, dependendo da sua condição física, o seu treino de segunda não é igual ao treino de terça. Por que não é igual? Porque segunda você fissurou algumas fibras musculares. Na terça, se der o mesmo estímulo, vai fissurar mais ainda. E a chance de ter lesão é grande. É igual eu fazer musculação só pro braço, Fiz pro braço. Fiquei dolorido pra caramba. Dormi mal, não descansei, não me alimentei bem, não regenerou direito. Amanhã eu vou de braço de novo. Peraí. Eu vou treinar em cima da lesão. Eu já tô com uma lesão. Como é que eu vou treinar em cima da lesão? O que vai acontecer? Vai aumentar a lesão. Dei o estímulo errado e dei o descanso errado. Você vai se lesionar. Uma hora ou outra você vai quebrar. Tá bom? Então o descanso faz parte do treino. O descanso é tão fundamental quanto. E quando a gente fala em descanso, é repouso, é lazer e é sono. Tudo isso faz parte do descanso. Aproveitando o gancho do descanso também, Rafa, você mencionou muito do descanso da noite, né? De ter ali, que eu acho que é o ideal sempre, entre 7 e 8 horas de sono contínuo, né? Esse é o ideal e tal. Mas tem também a importância do descanso dos treinos, né? Então, muitas pessoas falam em correr todos os dias, né? E eu sempre falo, não, deixa 1, 2 dias. Eu acho que 2 dias é legal para você não fazer absolutamente nada, para você descansar, fazer alguma outra atividade um pouco mais tranquila, uma meditação, uma yoga. Então, assim, também não corra todos os dias. E também, já aproveitar o gancho aqui, a Elizabeth até falou, né? Explica um pouquinho sobre o overtraining, por favor. Overtraining, como a própria tradução já fala, né? É o excesso de treino. Então, como o Rafa mencionou, e depois ele vai até complementar, mas só fazendo um gancho aqui, como o Rafa falou que, poxa, as nossas fibras, uma vez que você causou ali, né, uma microlesão, você precisa descansar para essas fibras poderem se regenerar de uma forma eficiente, para ela voltar mais forte e melhor condicionada. Só que se você treina hoje, se você treina amanhã, se você treina depois, treinando numa intensidade que não está adequada realmente de acordo com o seu condicionamento, você não vai dar tempo para essas fibras poderem se regenerar. Né? E a médio a longo prazo você vai se lesionar devido ao quê? Ao overtraining. Né? Quer complementar, Rafa? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Não regenerou, não descansou, excesso de treino, excesso de estímulo vai quebrar. Não tem jeito. Uma hora você vai parar.
Não tem jeito. Seja um problema muscular, seja um problema articular, uma hora você vai parar. Vamos lá, Rafa, vamos para o próximo tema aqui, ó. Esse tema é legal, fonte energética. E eu queria pegar os extremos, né? Os extremos é o quê? Aquelas pessoas que correm uma distância curta, mas em alta intensidade, e aquelas pessoas que correm muitão ali, como uma maratona, por exemplo, 42 quilômetros. Então vamos pegar aqui a fonte energética ali, né? Para aquelas pessoas que treinam 100 metros de pista, por exemplo, que é um tiro, explosão pura, 100 metros e maratona. Vamos falar sobre essa fonte energética aí. Nossa senhora, tem muita coisa para falar sobre isso, é bem bacana. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Vamos começar pensando no corpo dos dois, tá? Pega o corpo de um velocista, pega o corpo de um maratonista. A diferença é enorme, né? Só de olhar o corpo deles, você já vê quem é o velocista. Por quê? Porque o velocista precisa de força, né? Ele precisa de potência. E só tem força e potência se eu tiver músculo. Então, o velocista precisa construir músculo. Ele precisa ter peso e, ao mesmo tempo, potência para carregar esse peso. Tá? O que seria um velocista, né, Rafa? Velocista é Usain Bolt, por exemplo, né? O jamaicano. Perfeito, perfeito. Usain Bolt, corredores de 100, de 200. A gente pode até falar de 800 metros como velocista. Né? 800 metros, para vocês terem uma ideia, a pista de atletismo oficial, ela tem 400 metros. Então a gente calcula que até 2 voltas na pista é velocista. Acima de 1.500 metros, né, 4 voltas na pista, quase 4 voltas, daí até maratona, aí já é fundista, né? O pessoal fala muito, é corredor de fundo. Fundo é o maratonista, acima de 1.500 metros. Ok. Se eles têm corpos diferentes, com certeza eles usam um sistema energético diferente. Não tem como um maratonista, que é o corpo mais fininho, trabalhar explosão. Ele nem precisa de explosão. Ele precisa de resistência. Assim como o inverso. Se a gente pegar o Usain Bolt e botar ele para correr uma maratona, ele vai conseguir? Não vai. O Bolt não vai conseguir ir bem nem no 1.500. Nem no 1.500 ele vai conseguir. Por quê? Porque o treino dele foi pronto para 100, 200 metros. O trabalho que ele faz, tanto na corrida quanto na musculação, é para 100, 200 metros. Não é para correr 1.500, nem 800 metros ele corre. Mas ele não vai conseguir correr? Vai, lógico que ele vai conseguir correr. Mas ele não vai ser um atleta de ponta. Primeiro, a gente tem que falar sobre fibra muscular. Fibras brancas, fibras vermelhas. Tem gente que tem mais predisposição para um tipo de fibra ou para outro. Né? Velocistas e maratonistas. Velocidade, resistência. Quantidade de músculo, menos músculo, mais resistência. Então são estímulos diferentes. Muito bem. Vamos pensar numa corrida, num ciclo intenso do maratonista agora. Daqui a pouco eu falo sobre... Não, vou falar sobre o velocista primeiro, porque depois eu entro no maratonista. O velocista, quando ele vai começar a corrida, a primeira e única fonte energética que ele usa é o ATP-CP. Adenosina trifosfato de creatina fosfato. Caramba, que nome complicado esse. Sim, é isso mesmo. A gente também usa o ATP-CP no nosso dia a dia? Usamos. Qualquer exercício intenso que a gente faça, intenso, num curto período, usa o ATP-CP como fonte energética. Agora, vamos pensar no Bolt. O árbitro deu a largada lá, deu o tiro. Ele saiu correndo. As fibras musculares dele estão lá quietinhas, preparadas, né, tonificadas para começar a corrida, e ele dispara. A corrida é tão curta, a gente está falando ali de 9 segundos. Né? Ou vamos pegar 200 metros, a gente está falando de 19 segundos. É tão curto 19 segundos que é uma fonte energética apenas. ATP-CP, força explosiva. É bum, bum, é bum, 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 bum. Acabou. Tá? Adenosina, trifosfato. 3 moléculas de fósforo para creatina e mais uma molécula de fósforo.
Não vou entrar em detalhe aqui, porque nem interessa para vocês. Mas essa é a única fonte energética do velocista. E ele, velocista, precisa construir músculos. Por quê? Se ele não constrói músculo, ele não consegue ter mais velocidade. Pensa que um músculo, pensa que uma molécula de músculo é como se fosse um soldado. Quando eu construo músculo, eu estou construindo vários soldados para minha perna, para o meu abdômen, né? Para minha panturrilha, para o meu braço. Estou construindo soldados. E eu estou ficando forte, cheio de soldado. Soldados fortes. Que quando eu precisar correr alta velocidade, eles vão correr junto comigo e vão embora. Um vai dar força para o outro. Se eu tenho mais soldado e não sou pesado, eu consigo carregar o meu peso. É esse equilíbrio que o velocista tem que achar. Uma quantidade de peso, de músculo suficiente que não pese para ele carregar o próprio corpo. Porque músculo é pesado. E se músculo é pesado e eu vou correr, então eu tenho que saber equilibrar. Se eu corro prova de 100 ou 200 metros, quanto de músculo eu preciso ter para conseguir suportar aquela distância na maior velocidade possível? Tá? Por quê? Porque às vezes o atleta, ele constrói muito músculo, muito músculo. Fica com a coxa gigantesca. Só que ele é tão grande que ele não consegue ter tanta velocidade. Por quê? Pelo excesso de peso, porque músculo é pesado. Tá bom? Uma molécula de músculo equivale a 6 moléculas de gordura, conforme estou comparando peso. Tá bom? O músculo é 6 vezes mais pesado do que a gordura. Então, construir músculo tem que ser bem calculado. Porque se eu construo muito músculo, pode me atrapalhar na velocidade. Então, o atleta tem que descobrir qual é o ideal. Quanto de músculo para aquela distância. Olha que complexo que é um treino. Olha a importância do fisiologista, olha a importância do preparador físico para ser atleta. Tá bom? Legal. Única fonte energética, ATP-CP. Adenosina, trifosfato e creatina fosfato. Ponto final. Vamos falar do maratonista. Por que o maratonista é mais magrinho? O maratonista já é mais complexo. A gente já falou um pouco sobre ele aqui, né? A gente já falou sobre o consumo do gel, sobre o consumo do isotônico. A gente já falou. O maratonista, ele começa com a ATP-CP, só que depois de 20 segundos, acabou. Por quê? Porque o corpo ele é esperto. O corpo fala assim, opa, guarda. Entra outro sistema energético. Por quê? Porque eu posso precisar de uma força explosiva e eu não vou ter ATP-CP. Então guarda a ATP-CP. Já passou de 20 segundos. Já dá para entrar em outra fonte energética. Ele vai usar o quê? Lembra daquela glicose que estava no sangue que eu falei aqui? Ele vai começar a usar aquela glicose que está no sangue. Então, ele passou do ATP-CP para a glicose que está no sangue. E bora lá, vamos correr, maratonista. Eu ainda tenho 2 horas, 3 horas de corrida aqui, meu. Tem fonte de energia pra caramba para eu usar aqui. E ele vai usar a glicose que está no sangue. Chega uma hora que acaba. Não tem mais glicose no sangue. Ele começa a usar o glicogênio que está lá no músculo. E ele fala assim, bom, acabou o estoque de glicose, vamos usar o glicogênio. O glicogênio está estocado dentro do músculo como fonte de energia. É um estoque que o músculo faz. Tá? Porque o corpo, ele é uma máquina fantástica. O corpo é maravilhoso. E ele se protege de todas as formas que ele pode. Então ele vai e guarda glicose no músculo. E você não para de correr, o maratonista está correndo. E aí o músculo vai lá e fala, opa, então para eu correr agora, eu vou começar a usar o meu estoque. E ele começa a usar o estoque. E está usando o estoque, o tempo está passando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de corrida. 20 minutos de corrida, aí o cérebro fala, opa, músculo, para de gastar glicose, meu. Para, porque eu preciso de glicose, cérebro, e o músculo precisa de glicose também, como fonte de energia. Para de gastar. Aí entra no ciclo de Krebs. Começa a entrar oxigênio na fonte energética. Eu não vou entrar no detalhe do ciclo de Krebs, mas você começa a usar gordura como fonte de energia. Pô, que bacana.
Você já usou a ATP-CP, você já usou a glicose que estava circulando no sangue, você já usou o glicogênio estocado no músculo, e agora o corpo fala assim, músculo, para, que agora a gordura é a vez da gordura. Agora é hora da gordura trabalhar. Vamos queimar gordura. O corpo quer queimar gordura? Não. Por que não? Porque a gordura, além de ser um excelente transportador, né, nas funções metabólicas, a gordura também serve como proteção para o corpo. Você reparou que a gordura está sempre onde tem órgão? Não é por acaso. Olha como o corpo é inteligente. Onde tem órgão, tem osso, são as costelas, e tem gordura. Por quê? Para proteger. Porque o corpo é inteligente, sim. Mas o maratonista não quer saber disso. Ele quer correr e quer ganhar a prova. Então o corpo vai usar... Vamos usar a glicose como fonte de energia. E a glicose precisa de uma molécula de oxigênio. Então, oxigênio, por isso, entra no sistema aeróbio. Olha o nome. Aero, ar, oxigênio. Bio, vida. Vida com oxigênio. Ok. O trabalho agora é em cima da gordura. E você vai, bora queimar gordura. E o maratonista vai lá, meia hora, 1 hora e meia. E começa a vir o desgaste físico. Né? Ele começa a ter que repor aquele suplemento, né? Aquele isotônico. E bora lá, vamos correr. E ele está correndo, ele não para. Ele não para. Chega uma hora que se o maratonista não repõe esse gelzinho que o Renato falou, e não repõe o isotônico que o Renato falou, ele vai começar a declinar, ele vai começar a cansar rápido e não vai conseguir mais ter um bom rendimento na corrida. Mas o maratonista foi lá e tomou isotônico. Bora, repôs sais minerais, repôs carboidrato. Bora, tá correndo. E a gordura, e a gordura, e a gordura quem manda? A gordura com oxigênio. Fonte de energia. Aí, o maratonista começa a consumir o gelzinho como maltodestrina, como carboidrato. Por quê? Para ajudar o corpo. Porque se ele não toma essa maltodestrina depois de 2 horas de treino, ele vai fadigar, ele vai parar. E se ele não parar, o cérebro vai parar ele. Como? Limitando, cortando energia. Então o maratonista, ele se vê na obrigação de tomar o suplemento sim durante a prova. Porque o corpo não vai dar para ele não. O corpo vai falar, amigão, eu tô num baita estresse aqui, você tá me estressando, eu tô 2 horas correndo. Chega, eu não nasci para isso. O corpo nasceu para ficar tranquilo. O corpo quer zona de conforto. O corpo não quer estresse. E aí o cérebro vai falar, chega. Aí o maratonista fala assim, peraí, não para não. Eu vou tomar um gelzinho aqui e vou te ajudar. E o maratonista começa a ajudar o cérebro dele. E é uma relação, né, dele com ele mesmo. O maratonista com ele mesmo. Por quê? Porque ele sabe que se ele não tomar o gel, ele vai parar. E bora correr. E bora gordura. Se você não se alimenta direito e se você não suplementa, qual é a próxima fonte de energia que o corpo vai usar? O corpo vai falar assim para você, bonitinho, se você não suplementar com carboidrato, eu vou parar de usar gordura, porque eu quero gordura para me proteger. E você vai começar a usar proteína. O que é proteína? É músculo. E quem aqui quer perder músculo? Ninguém. O músculo é fundamental para sobreviver. Se eu não tenho músculo, eu sou fraco. Se eu não tenho músculo, eu não consigo fazer nada. Mas se o maratonista não suplementa, o corpo entra na fonte energética da proteína, sim. E o músculo começa a se utilizar como fonte de energia. Olha que perigo. O músculo, o cérebro fala assim para o músculo, bonitinho, de agora em diante você vai consumir você mesmo, porque já foi glicose, eu cérebro preciso da glicose. Já foi gordura, eu cérebro quero gordura para proteger esse corpo aqui. Se vira, agora é só proteína. E vai consumir proteína e você vai perder músculo. Por isso que maratonista geralmente é mais magro. Por mais que ele suplemente perfeitamente, deve haver consumo de proteína durante uma prova? Provavelmente em alguns momentos sim. Tá? Provavelmente sim. Não vou afirmar que sim, mas provavelmente sim. Tá bom? Mesmo que ele suplemente direitinho, provavelmente o corpo manda
proteína como fonte de energia. E a proteína é músculo, e ninguém quer perder músculo. Mas esse maratonista, ele continuou suplementando, né? E aí, conforme ele toma a maltodestrina, ele avisa o cérebro e fala: para com a proteína, guarda a proteína que eu estou suplementando, e o maratonista chega no final da prova. É assim que funciona. A maratona é um estresse para o corpo? É gigantesco. Não vou falar que não. É saudável para o corpo? Naquele momento da prova, não. Posteriormente mas naquele momento da prova, não. Mas o que é saudável, na verdade, na parte de esporte? Né? A natação é saudável? É. A natação de alto rendimento, a gente acabou de sair das Olimpíadas. Aqueles nadadores lá que ganharam medalha de prata, bronze, ouro, seja lá qual for, eles têm uma vida saudável? Será que é tão saudável assim ser atleta de alto rendimento? A gente está falando de saúde e atletas de alto rendimento. Uma coisa não tem a ver com a outra, acredite se quiser. Atleta não é sinônimo de saúde. Tá bom? Mas é óbvio que é melhor ser um atleta com várias lesões do que ser um sedentário com vários problemas de saúde. Isso é óbvio. Não é mesmo? Ficou alguma dúvida aí sobre Não, a perfeito. fonte? Me alonguei, né? Não, perfeito. Pessoal, eu sou entusiasta desse assunto, eu amo o que eu falo, então desculpa se eu me alonguei. E aproveitando, né, porque você falou aí da fonte energética, e o treino também é específico de acordo com a sua prova final, né? Se você faz exatamente prova de pista, 100, 200 metros, 400, 800, que seja, né, só um exemplo, os treinos, eles são específicos, não somente os treinos da corrida, mas também os treinos na musculação, o treino de fortalecimento, a alimentação, né? Então, tudo isso está voltado realmente à prova que você pratica, né? A alimentação de um fundista não é a mesma de um velocista. O treino na musculação não é o mesmo. A recomendação nutricional não é o mesmo. Então, tudo de acordo aí realmente com a especificidade de cada um, né? É isso, Essa é a tudo verdade. diferente. É tudo diferente, é tudo diferente. É a mesma coisa que você pegar um nadador, né, um top nadador, e falar para ele: bora correr na pista de atletismo. Ele vai ter um bom desempenho? Ele pode até ter um bom desempenho, mas ele não vai ser atleta na pista como ele é um atleta na piscina. Por quê? Porque são outros estímulos. Por quê? Porque não é a mesma alimentação para aquele estímulo. São outros músculos que estão sendo utilizados. Então, assim, você até falou outro dia sobre a lei da especificidade, né? Cada esporte com a sua especificidade. Eu não vou dar um treino de nadador para um corredor, né? Eu não vou dar um treino de musculação de força para um maratonista. Então, assim, o preparador físico, o treinador, ele é quem vai te dizer. Ele está preparado para isso, ele estudou para isso. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe do seu potencial. Né? E ele sabe também que se você não tem característica para aquela modalidade esportiva, você vai ser, no máximo, um bom atleta, mas não um excelente atleta. Né? Muita gente antigamente falava assim: se eu fizer ginástica olímpica, eu vou ficar baixinho. Por quê? Porque todo ginasta olímpico, tanto menino quanto menina, eles são baixinhos. Então é a ginástica que deixa a pessoa baixinha. É mentira. E por que então todos são mais baixos? Por quê? Porque os mais baixos têm mais características físicas para serem bons ginastas. Eu não vou pegar um Gustavo Borges, por exemplo, que tem 2,3 metros, né? Um Tandy do vôlei, que tem 2 metros. Eu não vou pegar eles para serem ginastas olímpicos. Nunca eles vão ser. Mas eles são excelentes jogadores de vôlei, nadadores, cada um na sua característica corporal também. Então, Aí entram duas variáveis, né?
a genética e o biotipo. Então, por mais que você faça os treinos específicos, por mais que você se alimente bem, descanse, faça tudo perfeitamente, mas se você não tiver uma genética e um biotipo de acordo realmente com que você possa responder ali da melhor forma possível por uma determinada atividade, acabou, né? É. Então, isso é fundamental também, que esteja bem encaixado, né? E claro, dependendo da modalidade que você praticar, né? Os clubes estão aí justamente para acabar caçando, né? Vamos dizer assim, esses atletas aí nessa fase inicial, para poder dar o máximo de suporte possível e eles poderem ir se desenvolvendo realmente de acordo com os treinos certos, a alimentação certa, e aí tem todo aquele pacote completo, né? Mas aí a ideia aqui não é para falar para atleta, não. Aqui a gente está É, falando para amadores que buscam com saúde, certeza. qualidade de vida. É É. isso aí. Mas que ainda assim, mesmo aqueles que estão em busca de saúde e qualidade de vida, né, precisa ajustar o treino de acordo realmente com o nível de condicionamento físico atual de cada um, né? Não, A não gente tenha nem vê, dúvida. a gente vê muitas pessoas pegando planilha da internet, treinando, pegando planilha de fortalecimento, então assim, planilha de corrida, então não vai funcionar, né? Não vai Não vai. funcionar. O, Então o é importante, professor, o professor Google, né? O professor Google não te é, conhece. O é, professor Google, ele sabe, o que ele tem ali é uma coisa genérica, é uma coisa para qualquer um, não é para você. E você não é qualquer um, né? O Google exatamente, tem para qualquer um e você não é qualquer um. A exato, verdade é é. essa, né? Vamos ver aqui. Rafael, parabéns, você é muito didático, excelente explicação, maravilha, show de bola. Caraca, explica muito, show. A Elizabeth fez a seguinte pergunta: triatlon desgasta muito, né? Elizabeth, desgasta, né? São 3 atividades, né? São 3 modalidades, que é a natação, o ciclismo e a corrida. Mas assim, uma vez que você tem tudo muito bem fortalecido, tudo muito bem programado, planejado, né? Toda uma periodização que o profissional aí de educação física vai montar para você, é um desgaste, mas que você consegue sim responder muito bem à altura, tá bom? É desgastante, mas uma vez que você consegue periodizar tudo isso, programar de uma maneira tranquila, de acordo com a sua disponibilidade semanal e tudo mais, dá para ser feito sim, tá? O triatlon, assim como a corrida, a natação, é para todo mundo, tá? É para todo mundo. Rafa, vamos lá então. Assusta um pouco, né? Mas é para todo mundo. Você falou tudo. É para todo mundo. É para todo mundo. A não ser que você tenha algum histórico ou algo realmente que possa te comprometer, né? Em uma das modalidades. A corrida, por exemplo, muito impacto. Então, caso você tenha algum probleminha de joelho e tal, quadril, que possa comprometer ou agravar ainda mais, aí é legal ficar de fora. Mas com certeza aí a gente volta ali, né? Do exame físico e médico prévio antes de você começar a atividade. Se tiver liberada para a prática da atividade física, de um modo geral, não tem problema nenhum, tá bom? Rafa, vamos lá então, cara. Rafa, vamos falar sobre alongamento, flexibilidade e também mobilidade. Vamos lá, vai. Boa, boa, boa. É um assunto bem legal também. Bacana. E quando a gente fala sobre alongamento, flexibilidade, mobilidade, o pessoal confunde muito, né? Mas alongamento não é flexibilidade? Eu vou tentar explicar aqui. O alongamento é nada mais do que a capacidade do seu músculo de se estender. Ponto final. Isso é o alongamento, né? O meu músculo consegue se estender até aqui. Ponto final. Eu alonguei o meu músculo. A flexibilidade, assim como a mobilidade, já parte na questão da amplitude articular, né? É a capacidade que a sua articulação tem de se locomover. Então, o alongamento a gente fala de músculo, flexibilidade e mobilidade a gente fala de articulação. Um está totalmente relacionado ao outro. Sim, tá sim, não tenha nem dúvida, né? Quando eu treino alongamento, eu estou treinando a minha flexibilidade. Não tenha nem dúvida, né? Um está relacionado ao outro. Mas esse é o grande diferencial do alongamento para flexibilidade e para mobilidade. Fatos que eu acho, na minha visão, como ser humano e professor, que são fundamentais, assim como o fortalecimento para uma vida futura, para a parte principalmente
acima aí dos 45, 50 anos. E por que eu estou falando isso? É muito simples. Olha os nossos avós, né, ou até os nossos pais, a dificuldade que eles têm de abaixar para pegar um lápis ou uma borracha no chão. É muito simples. A gente não precisa ir longe. Né? Olha você hoje, com 40, 50, 60 anos, a dificuldade que você tem de amarrar um tênis. Né? Isso eu estou generalizando, tá, pessoal? Estou generalizando. Não me leve a mal quem está bem aí, tá bom? Então, essa questão de mobilidade, futuramente falando para nós, eu acho que ela é fundamental. Todos devem trabalhar. Quem tem muita dificuldade hoje, começa a treinar hoje. Tá? Quem não sabe muito como começar, pergunta para o Renato. Fala, Renato, eu quero começar então a alongar. O Rafael falou lá que é importante para quando eu for mais idoso, eu ter mobilidade. E o Renato vai te ajudar. Tá bom? Fundamental. Eu acho que a mobilidade é mais importante do que o alongamento. Tá? A mobilidade trata justamente a questão de locomoção. Né? De locomoção. E quando a gente fala em alongamento, a gente tem que pensar então no músculo. Vamos começar por aí. O meu músculo, ele tem uma certa flexibilidade. Né? Ele tem uma capacidade de esticar e contrair, esticar e contrair. Lembra que eu falei que é importante beber água? A água, ela ajuda a lubrificar o músculo também. A água facilita a chegada do sangue no músculo. O músculo bem irrigado de sangue, ele é bem irrigado de água. Automaticamente, ele esquenta mais fácil. A fibra fica mais elástica. Por quê? Porque o sangue é quente. O sangue, quando chega na fibra muscular, ele esquenta a fibra. E a fibra tem uma capacidade maior de alongar e contrair, sem você se lesionar. Tá bom? Quanto mais relaxado você estiver, melhor vai ser o seu alongamento. Quanto mais tenso você ficar, pior vai ser o seu alongamento. É só ver o nosso corpo no frio. No frio não é difícil alongar? No frio não é difícil fazer exercício? Por quê? Porque as nossas fibras, por conta da temperatura, elas se contraem. Elas ficam lá todas contraidinhas para tentar se esquentar o máximo possível. No treino de alongamento é a mesma coisa. Quanto mais relaxado você ficar, mais fácil vai ser de você alongar. Agora, tudo tem um limite, né? Eu não posso chegar e achar que tudo bem. Eu quando eu era moleque, eu treinava capoeira e eu tinha uns amigos na capoeira que adoravam ficar competindo a questão do alongamento. Ah, eu consigo abrir espacate, não sei o que e tal. E eu tinha até medo de ver aquilo, meu. Tinha gente que abria o espacate e não conseguia abrir total. O outro subia na perna e ficava amassando o cara, e ficava esticando. Gente, isso é um perigo, né? É um perigo, tanto para articulação, né, para tendão, quanto para o seu alongamento em geral. Então, assim, vai alongar, começa devagarinho, respeita a sua individualidade biológica, respeita o seu corpo, se dê o respeito. Né? Se o Renato alonga e chega com a mão lá no chão e eu não, cara, mérito dele. Parabéns para ele. Provavelmente ele treina mais tempo do que eu. Provavelmente a genética dele é melhor do que a minha. Eu não preciso competir com o Renato. Eu tenho que competir comigo mesmo. E competir de maneira saudável. Se hoje eu consigo baixar e encostar só a pontinha do dedo no chão, cara, amanhã eu vou tentar encostar 2 dedos. Depois de amanhã eu vou tentar passar o dedo. E depois de amanhã um pouco mais. Dia após dia. Respeitando a sua individualidade. Calma. Calma. A gente tem a vida inteira para isso. Né? A gente tem a vida inteira. Então, quando for treinar alongamento, primeiro, pede orientação do Renato. Tem a hora certa de alongar.
tá? Eu acho que o Renato vai concordar comigo. O dia de fazer um treino forte de corrida não é dia de treinar alongamento. E veja bem, treinar alongamento não é aquele alongamento básico inicial do treino, tá? Eu tô Geral, né? falando, o alongamento geral é aquele básico inicial, ou até tem gente que alonga depois. Eu estou falando de treino específico de alongamento. É aquele treino que você vai realmente forçar, que você vai sentar no chão, que você vai se dedicar ao seu corpo para alongar. Você vai alongar, você vai alongar quadríceps, você vai alongar bíceps, você vai alongar abdômen, você vai alongar o corpo todo. Esse dia, ele tem um dia específico para fazer o treino, tá bom? O Renato pode te orientar melhor sobre isso. Agora, respeite o seu corpo. Cuidado com as lesões, porque é muito fácil se lesionar numa aula de alongamento. Tá bom? Por quê? Porque as pessoas se empolgam. Não, eu vou chegar mais aqui, agora eu vou alongar mais, eu vou puxar mais um pouco. E acaba fissurando essa fibra um pouco mais do que devia. E aí, no dia seguinte, quando vai para o treino de corrida, lesiona aquele músculo. Ah, eu tive cãibra. Mas você teve cãibra por quê? Ah, ontem eu forcei no alongamento de panturrilha. Forçou. Chegou na hora do treino, lesionou. Então, muito cuidado. Tá bom? Muito cuidado. Respeita a sua individualidade. Agora, Lembra que o alongamento ele também é estressante, né? Ele também é um exercício, né? Então, pós-alongamento, vai precisar de descanso, vai precisar da alimentação muito bem feita, vai precisar se hidratar, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, não pode esquecer disso. respeite o seu corpo e o alongamento, né, assim como a flexibilidade, a gente já falou aqui que flexibilidade e mobilidade é a mesma coisa, treinem, independente da sua modalidade esportiva. Tá? Ah, eu vou fazer alongamento porque eu sou um corredor. Ótimo, perfeito. Mas para você que não é corredor, também alongue. Porque alongar é para a vida. Não é para corrida, não é para natação, não é para futebol, não é para o basquete, não é para o vôlei. Alongar é para a vida. É para chegar naquela idade adulta que eu já falei aqui e você ter uma boa mobilidade articular. Você ter uma boa chegar bem, com uma boa flexibilidade. Ei, olha só. Se você consegue ter uma vida saudável, onde você vai fazer um bom fortalecimento muscular. Ninguém está falando de ficar marombado, fortão, atleta, calma. Nada. Se você tem um bom trabalho de fortalecimento muscular, um bom trabalho aeróbico, de corrida, se você tem um bom trabalho de alongamento e flexibilidade, você vai chegar na idade adulta com mais saúde. Você sabe que eu brincando com os amigos uma vez, nessas saídas de balada, né? Os amigos falavam assim, vocês treinam, e aí, sabe qual a diferença da gente, de mim para você? Eu falei, qual a diferença? É que a diferença é que você vai morrer saudável, porque todo mundo vai morrer. Eu falo, tá certo. Só que na minha idade idosa, quando eu tiver lá meus 60 e pouco, 70 anos, eu quero chegar lá podendo baixar para pegar um garfo que caiu no chão, podendo varrer o chão da minha casa, podendo passar um aspirador, baixar, levantar, podendo ter uma boa mobilidade articular, sem ter que ficar com dor aqui, com dor ali, com encurtamento muscular. Por quê? Porque o sedentarismo encurta o músculo se adapta a ficar encurtado, e depois você vai penar para destravar esse músculo. Então, desde já, comece a trabalhar alongamento e flexibilidade. Peço a orientação do Renato e bom treino para vocês. Isso aí, perfeito. Vamos ver as perguntas aqui, vamos lá. Elizabeth Toledo. Antes da corrida, qual seria o certo? Alongar ou aquecer? Eu costumo aquecer antes. Elizabeth Toledo, tá perfeito. O aquecimento prévio, pré-treino aí, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Tá? Se você quiser deixar o alongamento de lado, não tem problema nenhum, mas você tem que aquecer sim, tá? Justamente para já preparar o seu corpo aí para você chegar na parte principal do seu treino bem, né? Aquecido, preparado realmente para o estímulo ali
esperado, vamos dizer assim. Eu, Renato, particularmente, eu alongo pré e pós-treino, mas é um alongamento bem geral mesmo, bem rápido, bem superficial, mas é algo um pouco mais mental, é já para mim fazer um mapeamento ali do meu treino posteriormente, né? Mas eu alongo sim, mas é um alongamento de 4, 5 minutinhos, nada mais que isso. Uma coisa bem rápida mesmo. Mas sugiro, recomendo até, se você quiser alongar. Ah, Renato, não quero alongar. Não alongue, não tem problema nenhum, mas faça um aquecimento muito bem feito aí, que é importante. Eu alongo, aqueço e depois vou para o meu treino. Tá bom? Não tem problema nenhum, não. Eu penso. O que Pode falar, aconteceu Rafa. aí? Tá me ouvindo? Tô bem. Tá bem? Tô Tá. bem, tô bem, pode É falar. que deu uma interferência aqui para mim. No caso, o seguinte: o que é o aquecimento, né? O aquecimento muscular é que tá dando duplicidade de voz para mim aqui. Será que é o volume? Eu não mexi em nada, eu não sei. Não. Vai falando Bom, aí que parece normal. né? Tá bom. O que é o aquecimento muscular, né? O aquecimento ele tem como objetivo levar sangue para o músculo, principalmente aquele músculo que você vai usar na corrida, que é o quadríceps e a panturrilha, né? Perna, né? Levando o sangue para o músculo, você aquece ele, aquecendo ele fica mais elástico. E não só para o músculo. O aquecimento também é para lubrificar a articulação. A nossa articulação, né, faz de conta que o osso aqui está encaixado na articulação. Essa articulação ela tem algumas bolsinhas que soltam líquidos que lubrificam a articulação. Então é importante aquecer sempre, tá? Porque esse aquecimento vai lubrificar a sua articulação e lubrificar e aquecer o seu músculo. É mais importante do que o alongamento. Tá bom? Agora, como o Renato falou, eu faço da seguinte maneira. Eu também alongo bem leve no começo, faço aquecimento, alongo bem leve, faço o treino e pós-treino eu não gosto de alongar. Pós-treino eu gosto de relaxar. Sabe aquela hora que você senta no chão assim, e dá aquela deitada, estica a coluna, dá até uma alongadinha de leve, né? Dá aquela alongadinha de leve, perna para cá, braço para cá, braço para lá. Eu gosto disso. É muito específico, né? É muito de cada um. Muito de cada um. Cada um tem a sua, cada um tem a sua vontade aí. O final é mais uma volta calma, né? É um relaxamento. É um alongamentozinho mais leve, mais tranquilo. Isso, volta calma, perfeito. Vamos lá. Ó, a Miralva falou o seguinte: verdade, respeitar os limites requer disciplina e cuidado mesmo. Ela falou mais uma vez: eu cheguei nesse momento da vida, me sinto excelente fazendo minhas corridas, musculação e tendo disciplina alimentar. Muito bem. Perfeito, perfeito. A Janice, assunto super interessante, parabéns. E tem uma pergunta da Sandra aqui, Rafa. Ó, Sandra Maria Lacerda. Sandrinha. Ó, estar na menopausa e não poder tomar hormônios. Quais são os melhores exercícios? Você acredita que a menopausa exista alguma limitação em relação aos exercícios? Justamente, eu acredito que ela tenha mencionado para o pós-treino, né? Pelo fato de não poder tomar hormônio, no caso aí, talvez a recuperação seja um pouco mais lenta ou algo do tipo. Você vê alguma relação? Eu penso assim, a menopausa, cada pessoa sente de um jeito, né? Cada pessoa sente de um jeito. Tem gente que tem muito calor, tem gente que tem dor aqui ou ali, tem gente que fica mais cansado. Eu não sei o que ela sente, na verdade, né? É difícil falar. Mas ela corre já? Ela já é corredora? Eu acredito que não, Rafa. Mas se ela puder escrever, aí a gente responde assim que Tá. a gente tiver o Tá, próximo breakzinho. tá bom. Enquanto ela não responde, só para concluir. Eu já falei aqui as várias funções da corrida, né? E a importância do exercício físico no corpo, para o metabolismo. Eu tenho certeza que o exercício, a corrida, vai ajudá-la nesse processo de hormônios. Tá? Vai regular de alguma maneira, vai ajudar a regular de alguma maneira qualquer ausência que ela tenha hormonal. Porque o exercício, ao mesmo tempo que você tem o estresse, você também tem o lado oposto, que é a liberação de hormônios que dão prazer.
são hormônios, né? Você tem lá endorfina, entre outros, que te ajudam, serotonina, que te ajudam a relaxar. Então, às vezes, eu tenho dor nas costas. Vai fazer exercício, com certeza quando voltar, no exercício não vai doer. E quando voltar, vai te trazer um relaxamento muscular. E esse relaxamento ele é geral. Porque essa liberação hormonal, quando ela cai na corrente sanguínea, ela é geral. Automaticamente ela vai se sentir melhor. Começa a correr com orientação, com certeza vai fazer diferença para você. Tá bom? Eu não posso entrar em detalhes, porque eu não sei, né, o que você sente. Acho que um médico endocrinologista ajudaria mais nesse sentido. Mas o exercício, ele ajuda sempre. Ele ajuda sempre. Tá bom? Sandrinha, quando tem uma coisa bem específica, né, como o seu caso, tô lendo aqui que você escreveu, né, sem dúvida nenhuma, passando no médico, o médico ele encaminha realmente ali para o departamento dos avaliadores físicos, né, que é o pessoal realmente que vai dar sequência, né, vai prescrever todo o seu treino, e com certeza essa recomendação ela vai vir do médico, tá? Por mais que os profissionais de educação física ali, especializados saibam muita coisa a respeito, aí realmente é uma relação médico e departamento de educação física. Porque realmente cada caso é um caso, dependendo do que você tiver, dependendo do que você teve, talvez você tenha realmente que nós profissionais da educação física, a gente tem que ajustar alguma coisinha ali, algum ponto importante, né, que o médico saiba com muito mais especificidade, obviamente. Então, existe essa relação, né, principalmente quando tem algo muito específico, essa relação e essa comunicação entre o médico e o profissional de educação física. Tá bom? Mas com certeza a corrida só vai te trazer benefícios. Tá? Só vai te trazer benefícios. Vamos lá. Aqui a Elizabeth Toledo de novo. Uma dúvida, no pedal seria a mesma coisa? Porque faço longão de 80 a 100 km e treino curto também com muita intensidade. É mais fácil de ter lesão? Quer falar? Não, pode falar, você que é especialista aí. Elizabeth Toledo, é o seguinte, ó, eu acredito muito, acho que o primeiro ponto importante que a gente vem falando aqui desde o começo é o fortalecimento. Uma vez que você faz exatamente, segue o GPS que a gente fala, né? Tem um fortalecimento muito bem feito, um descanso, hidratação, alimentação, tem uma planilha específica de treino para você. Uma vez que você segue tudo isso, eu não acredito na possibilidade de um treino ou outro, né, ser mais intenso ou não, desencadear alguma lesão, tá? Eu acho que a lesão, ela pode sim acontecer se você não tem um profissional do seu lado te orientando no que você tem ou não que fazer. Porque se você fizer por conta, às vezes você vai tanto volume quanto a intensidade desse treino, seja de corrida, seja de pedal, seja aí, sei lá, a natação, se ele está muito mal distribuído na sua semana, isso realmente vai ser prejudicial. E a gente errando uma semana, 2, 3, 4, você vai se lesionar. Mas é o acompanhamento, né? A importância de ter um profissional do seu lado que possa te dar esse suporte, fazer toda uma periodização aí realmente de acordo com o seu objetivo e tá feito. Então, o fato de fazer um treino curto com mais intensidade ou menos intensidade, um treino mais longo com menos intensidade e tal, né, na verdade, assim, é muito difícil a gente falar, mas o que eu posso afirmar para você é que uma vez que a gente tem tudo isso muito bem distribuído, poxa, eu não vejo probabilidade, né, de você desencadear alguma lesão ou não. Tá bom? Eu falei aqui com você, acho que esses dias, sobre o corpo se adaptar ao básico, né? O corpo, quanto mais você puder estar na zona de conforto, é melhor para ele. Lembra que eu falei que o cérebro não quer estresse? O cérebro, ele quer guardar gordura, ele quer guardar glicose. Para o cérebro tá bom, tá confortável para ele. Mas a gente sabe que isso não é bom para nós, né? Mas o corpo é uma máquina e a máquina está pensando nela. Só que a gente tem os nossos quereres também, né? Eu quero correr, eu quero fazer, e eu sei que se eu correr eu vou ter vários benefícios e por aí vai. Essa mudança, essa alternância de estímulo, ela é fundamental. Nunca treine sempre o mesmo treino. Tá? O Renato é especialista na montagem de treino, ele fala melhor do que eu, mas mudar o estímulo, você tira o corpo da zona de conforto. E isso é muito bom para o seu desempenho, para o seu desenvolvimento. Se você dá sempre o mesmo treino, sempre o mesmo estímulo, o corpo se acostuma e aquele estímulo deixa de ser estressante para ele. E você para de desenvolver, você para de melhorar.
Por isso que a alternância de estímulos ela é fundamental para tirar seu corpo da zona de conforto e para te desafiar cada vez mais e você melhorar cada vez mais, tá bom? A ideia da progressão, de você evoluir cada vez mais, independente da modalidade que você faça, é você oferecer diferentes estímulos ao seu organismo, né? Fazer com que ele não se adapte. Porque se ele se adaptar, se você treinar todos os dias a mesma coisa, ele vai falar, opa, eu já sei o que ele vai fazer. Então, para mim tá tudo bem, estou aqui no meu estado estável, tranquilo, ninguém me incomoda. Então não é legal. Por isso que essa diferenciação nos treinos, né? Saber exatamente o volume e a intensidade de acordo com o seu objetivo, ela é importante para o seu organismo não se adaptar e, obviamente, a longo prazo, a médio mesmo, médio e longo prazo, você vai entrar num processo inverso. Ao invés de você evoluir, você vai perder rendimento, tá bom? A Elizabeth Toledo ainda falou, sim, tenham tudo certinho, inclusive musculação 3 vezes na semana. Aqui eu me federei, né, pelo triatlon britânico em 2008, 9 e 10. E nós não podíamos treinar musculação 3 vezes na semana. A gente treinava 2 vezes na semana e deixaria os outros dias para as outras atividades. Então, por mais que a gente está falando de 3 modalidades, vou dar um exemplo aqui do triatlon, tá? Que é a natação, o ciclismo e a corrida, nós treinávamos essas 3 modalidades 6 vezes na semana, fortalecíamos 2 vezes na semana, fazíamos alongamento específico visando a flexibilidade 1 vez na semana e a musculação as 2 vezes na semana, um treino de força, potência e um outro de resistência localizada e resistência geral. Então, né, pensa aí talvez na possibilidade de, será que 3 vezes na semana não é muito de fortalecimento? Aí também precisa saber um pouco mais do histórico, mas essa é uma experiência minha que eu ouvi, escuto aqui, escutava dos meus técnicos falando a respeito aí do processo todo, né, de evolução e tudo mais, tá bom? Rafa, vamos fechar o assunto aqui falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, tá? Porque eu acho que isso que é o que importa, né? É a gente realmente passar o máximo de informação para as pessoas que estão em busca disso, cara. Acho que isso é o que bate, né? Essa é a nossa paixão realmente de poder falar bastante coisa para as pessoas realmente se conscientizarem e, poxa, poder desfrutar o máximo possível e com o passar dos anos aí, vamos dizer assim, vai com todo respeito, envelhecendo com muita saúde, né? Com muita paz aí e a gente ter a consciência tranquila também de que a gente passou as informações legais aí, bacanas para eles continuarem treinando aí. É isso mesmo. Assim, o que a gente leva dessa vida, né? Vamos pensar, a grosso modo, assim, cara, a gente tem que viver bem, né? A gente tem que saber viver, tem que usufruir, tem que fazer o que a gente gosta, tem que se desafiar sim, né? E depois de tudo que eu falei aqui, se você consegue ter uma vida saudável, se alimentar bem, ter um bom descanso, ter um treino regrado, um treino bom, um treino eficiente, se hidratar adequadamente, cara, é sucesso garantido, não é mesmo? É sucesso garantido. É aquilo que eu falei para aqueles nossos amigos há tempos atrás, que a gente vai envelhecer com qualidade de vida, né? É poder baixar para pegar uma borracha no chão. Então, assim, quando a gente fala, parece uma coisa meio clichê, né? Ah, saúde, qualidade de vida, saúde, qualidade de vida. Mas poucas pessoas praticam isso. E é uma coisa tão simples de fazer, é uma coisa tão fácil de fazer, né? Tá no nosso dia a dia. Tá no nosso dia a dia, né? Vai no mercado, busque aqueles alimentos. Os nutricionistas cansam de falar, né? Faça um prato colorido, um prato com diversos tipos de legumes, de verduras, né? Evite os processados, né? Aqueles alimentos mais processados, industrializados. Coma mais natural, coma muita fruta, beba bastante água, né? Pratique uma atividade física, mas faça aquela que te traz prazer. Não faz uma por obrigação, não. Faz aquela que você gosta mesmo, de verdade. Eu acredito que a corrida todo mundo gosta, né? A corrida é fantástica. Então, eu também pratico e acho que a prática do dia a dia, se você realmente faz direitinho, se você segue orientação, se você está no meio, né? Se você está num grupo qualificado,
pessoas com bons hábitos, pessoas que estão no mesmo meio que você, né? Você acaba tendo essa rotina de qualidade. E ela, a curto prazo mesmo, não vou nem falar a médio, longo prazo, curto prazo, se você entra nesse ciclo, né, esse ciclo da saúde, do bem-estar, você acaba mudando a sua vida. E eu tenho certeza, isso é certeza absoluta, que é muito simples mudar a sua vida. É muito simples mudar. Basta você querer praticar coisinhas simples que a gente falou aqui sobre hábitos que vão trazer sucesso para a sua vida, com certeza. A corrida ela é transformadora, né, Rafa? A corrida ela transforma, a corrida ela salva vidas. A corrida, como a Janice mencionou aqui, é a melhor terapia. Para algumas pessoas é terapia, para algumas pessoas é lazer, para outras é saúde, para outras é em busca de um determinado objetivo, aí, seja emagrecimento, aumentar a distância, diminuir o tempo. Eu acho assim, uma vez que você leve, né, independente do objetivo, mas você utilizando a corrida de uma forma bem natural e bem leve, de uma forma bem tranquila e segura, né, eu acho que esse é o principal. Vamos ver se tem mais algumas perguntinhas aqui, ó. A Vera Rocha perguntou, Rafa, mesmo alternando os tipos de treino, não sinto cansaço e dor pós-treino. Isso é normal? Vera, quer falar, Rafa? Eu ia falar só da dor pós-treino, tá? Porque não é porque você não tem dor pós-treino que não está sendo efetivo para você, tá bom? Não obrigatoriamente. O que você precisa avaliar, Vera, é se você está evoluindo no seu treino, tá? Eu consegui aumentar o meu pace, eu consegui diminuir, sei lá, melhorou? Se melhorou, se melhorou é porque você... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô bem. Tá? Se melhorou é porque está sendo efetivo, sim. A gente não calcula a efetividade pela dor muscular. A gente calcula a efetividade pelo dia a dia. O seu treino de amanhã tem que ser melhor que o treino de hoje. Agora, tem corpo que chega num limite que não consegue mais evoluir pelo próprio limite do corpo. E realmente é difícil, né? Se você pegar um atleta, por exemplo, para ele melhorar um segundo, é difícil, né? E você vê atletas nas Olimpíadas, por exemplo, que ganham por milésimos de segundos. Então, não é porque não dói que não valeu a pena. Tá bom? Precisa ver qual é a etapa do seu processo de treino, do seu processo físico, que você realmente não sente essa dor. Agora, é normal não sentir dor, tá bom? É normal. Queira ou não, né? O fato de você não sentir dor, Vera, é porque você já está adaptada, né? E tá tudo bem. Mas é como o Rafa falou, não quer dizer que o treino não foi eficiente. Agora sim, uma coisa que a gente precisa analisar é que, mesmo alternando os tipos de treino, não sinto cansaço e dor pós-treino, aí eu vejo uma outra relação, tá? Porque se você não sente cansaço, porque assim, a gente tem que gerar um certo desconforto, né? Através da intensidade e volume do seu treino ali. E então esse desconforto, a ideia é fazer com que posteriormente você vai sentir um certo cansaço. Então, quando você menciona que, poxa, você não sente dor pós-treino, para mim tudo bem. Não quer dizer que o treino não funcionou. Não, pode ter funcionado e muito bem. Mas fazendo uma relação junto pelo fato de você não ter sentido o cansaço, aí já me volta um pé atrás e fala, opa, peraí. Então, se ela não sentiu o cansaço, talvez a intensidade ali colocada naquele treino não foi o suficiente para ela ultrapassar o tal ápice, que a gente chega num determinado ápice, né? Do treinamento esportivo, e obviamente isso não gerou uma dor pós-treino, por exemplo. Então precisa ver mesmo, né? Precisa entender direitinho, porque nem sempre vai ser crescente, né? Pensa assim, às vezes a gente vai na crescente, então as semanas, na verdade, do treinamento, quando a gente faz todo um planejamento, não necessariamente é sempre crescente, a gente faz 3, 4, 5 semanas crescente, depois faz uma ou duas decrescente, né? E a ideia é a gente poder ultrapassar o ápice o tempo todo. Vai ultrapassando o ápice com um estilo maior e depois, né? Essa é sempre a ideia. Com a supercompensação, ultrapassar o ápice e depois a gente retoma com um treino regenerativo e tal.
Mas assim, só precisa pensar mesmo nos treinos que você vem fazendo, na sua disponibilidade semanal, se o treino realmente está de acordo com o seu objetivo, se é o volume semanal de treino está de acordo com a quilometragem final que você quer. Se você está treinando para 5, 10, 15, 21 ou 42 quilômetros, você tem que fazer uma quilometragem X na semana. E para cada uma dessas quilometragens que eu falei, o volume semanal de treino seu, a quilometragem para você rodar naquela semana, ela varia, tá bom? Então são vários fatores aí, na verdade, que a gente tem que analisar, tá? Mas Às vezes assim, às vezes não é nem o volume, às vezes é a intensidade do treino, né? sim, Às vezes precisa ajustar a intensidade do treino, né? é. Então, assim, né, o que eu tenho a dizer, complementando um pouquinho o que o Calvo falou, é isso, assim, o fato do pós-treino não estar sentindo, essa dor pós-treino não tá, você não está sentindo, não quer dizer absolutamente nada, mas sim a gente dá uma olhadinha nessa intensidade e entender o porquê que você realmente não está sentindo cansaço, porque o cansaço não tem jeito, a gente sempre vai sentir, tá bom? Vamos lá. Acho que é isso, né, Rafa? Perfeito, perfeito. Tem É. mais perguntas? Tem mais alguma dúvida? Alguém? Não, tá bom. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode perguntar, tá? A gente tá aqui para justamente passar informação para vocês. A gente ama, a gente gosta de falar de corrida, gosta de falar de saúde, qualidade de vida. Independente se você esteja começando agora, se você não, né, tá começando realmente aí do absoluto zero e quer correr, quer caminhar, independente do que você faça e quiser fazer alguma perguntinha aqui que esteja relacionada, aproveita. A Miralva Deixa eu... falando, eu envelheço bem, graças a Deus. Que bom, Graças Miralva. a Deus, é. Deixa eu falar uma curiosidade aqui, ó. O Drauzio Varela, eu falei isso até na outra live que a gente fez. O Drauzio Varela, todo mundo conhece, né? O médico Drauzio Varela, é médico e youtuber, né? Ele tá fazendo sucesso até no YouTube. O Drauzio, ele foi fumante. Acho que ele foi 50 anos fumante, o Drauzio Varela, se não me engano. E o Drauzio, aos 70 anos de idade, começou a correr. Então, começar não tem idade. Né? Buscar saúde não tem idade. E uma curiosidade ainda maior sobre o Drauzio. Hoje, o Drauzio corre maratonas. E num dos discursos que ele deu sobre saúde, eu gosto muito de ouvir ele falar, ele falou assim que ele faz maratona porque a maratona faz com que ele busque sempre grandes desafios. Então, pensa bem, um ex-fumante, muito fumante, com 70 anos de idade, começar, ele é um grande exemplo para todo mundo. Então, nunca é tarde para começar. Hoje ele corre, não sei se todos os dias da semana, 5 vezes na semana, não sei como que é a rotina de treino dele, mas Drauzio Varela hoje, com mais de 70 anos de idade, corre maratona. Então, pessoal, que fique como exemplo para todo mundo, que é possível sim, para quem tem 40, para quem tem 50, para quem tem 60, para quem tem 70. Ele é um exemplo disso, né? Quantos idosos, quantos super idosos a gente vê nas provas de rua. Hoje não tem mais provas de rua, né, por conta da pandemia, mas nas provas de rua que tem por aí, quantos super idosos a gente vê na rua, né? Pessoas com 80 anos correndo, provas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. Fantástico, fantástico. E Né? Rafa, não tem como a gente fechar os olhos, né? Porque é só ver o quão a corrida de rua ela evoluiu nos últimos anos, né? Nos últimos 5, 10 anos, né? Virou uma coisa de louco, assim. Então, assim, não é à toa. É porque realmente a caminhada, a corrida, ela só tem a te beneficiar, né? Essa é a ideia. Todo mundo realmente deu um basta, falou chega, quero mudar. E, obviamente, que uma pessoa faz, ela se sentiu transformada, né? Com a corrida de rua e ela quer passar para os amigos, quer avisar os familiares que, pô, vamos comigo, vamos fazer acontecer, porque, pô, eu tô tendo os melhores benefícios possíveis, né? E aqui em cima a gente vê que a Janice falou, comecei a correr com 45 anos, hoje tenho 50 e foi a melhor escolha da minha vida. Então, assim, Perfeito. não é uma pessoa, é todo mundo que fala. Eu acho que
tá aí, né? É só a gente olhar nas ruas aí, as competições, as provas, mesmo levando de uma forma bem saudável, bem tranquila. É muito bom saber que as pessoas estão fazendo disso um hábito, né? Acho que esse é legal. E eu quero aproveitar aqui também, né? Estamos fechando a live, aproveitar a oportunidade para falar que no dia 2/9, às 20 horas, eu vou estar num evento 100% online, 100% ao vivo, onde eu vou falar muita coisa a respeito da corrida de rua, tá? Então, se você gosta, é um apaixonado, é uma apaixonada, e assim como eu e o Rafa aqui, meu irmão, a respeito da corrida, se você ama mesmo, poxa, participa. Se você der uma olhada nos meus últimos posts aqui do dia de hoje mesmo, tem ali um link para você se inscrever, se inscreve, faça parte, e ó, quando você se inscrever, você vai receber um e-mail, tá? Esse e-mail ele pode chegar ou na caixa de entrada, caixa de spam ou lixo eletrônico. Entra nesse e-mail, se inscreve, vai responder ali umas perguntinhas bem fáceis, bem tranquilas, e uma vez que você respondeu, você está dentro. Vai também para o grupo do WhatsApp. Então, como eu falei, dia 2/9, às 20 horas, não perca, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Vamos lá, mas tem uma perguntinha aqui, Rafa. Você quer fazer a pergunta do Jun? Pode perguntar você. Pode Qual ler. é a do John? Lê para mim, eu não consigo ver aqui. Ah, você não consegue ver as perguntas? Elas passam e vão embora, elas não ficam para mim. Tá, vamos lá. O Jun perguntou aqui, né? Eu acho que essa pergunta é até para você, então eu vou ler aqui. Vou começar a correr com o Rafael para chegar no nível do Renato. Parabéns, como é bom ter profissionais como vocês. Foi só um comentário do Jun. Ó, Jun, eu vou te cobrar, hein? Eu vou na tua casa, eu vou lá te buscar e a gente vai fazer um treininho bom aí. Beleza? Combinado aí? Bom te ver por aqui. Saudades de você. Que legal, que bacana. Abração, Ei, Jun. como é bom ter amigo. A verdade é que a corrida, como você falou, ela é contagiante, né? A corrida, ela traz essa sensação de prazer, principalmente quando você vê na corrida a oportunidade de poder correr com amigos, né? De poder fazer uma comunidade de corredores, de poder estar perto de pessoas que têm a mesma ideia que você. Então, assim, quantas pessoas escreveram aqui, né? Fiz essa escolha da corrida, foi a melhor coisa. Corri e aprendi que realmente é fantástico. Então, assim, só quem começa mesmo sabe o diferencial que a corrida causa no corpo, na mente e na vida das pessoas. Realmente é fantástico. E participar de um grupo de corrida, onde você pode, que nem eu lá, vou pegar o Jun na casa dele lá e vou correr com ele. Pô, vou bater papo, sem aquele compromisso total de desempenho, né, de ser atleta. Não. Correr é prazer, né? Correr é prazer. Lembra da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida? A corrida proporciona isso pra gente, né? Então, quem não começou ainda, comece já, tá? Lembra do Drauzio Varela, com 70 anos? Comece já, tá bom? Correr, E, ó, eu já me inscrevi lá, dia 2, né? 2 de setembro. Eu já tô inscrito. Dia 2/9 às 20 horas. Programa Correr inscrito. é Possível. Programa Correr é Possível. E falando aqui, né, a Miralva até falou, correr é mágico. Correr também é viciante. Então, pratique com moderação, né? Busque um profissional que possa fazer toda uma periodização para você, que eu tenho certeza que, independente do seu objetivo, você vai chegar lá. Tá bom? Bom, acho que é isso, né, Rafa? É isso mesmo, é isso mesmo. Beleza, então. Pessoal, quero agradecer aqui a participação de todos. Quem ficou aqui na live, né? Quem tá lá desde o comecinho, quem chegou depois também, quem chegou agora no final e participou um pouquinho aqui com a gente. Poxa, muito obrigado pela sua participação. A ideia é sempre essa, né? Passar informação bacana mesmo, legal para vocês. Principalmente vocês que estão em busca de saúde e qualidade de vida. Então, quero agradecer vocês aí do fundo do meu coração. Rafa, também muito obrigado aí por aceitar o convite. O papo hoje foi sobre corrida, né, e fisiologia do exercício. Cara, muito obrigado a todos vocês. Rafa, considerações finais? Eu só tenho que agradecer a você pelo convite, pela oportunidade que você me deu aqui. Agradeço a esse pessoal que ficou com a gente até agora. Perguntas fantásticas, bem pertinentes, colaboraram muito para engrandecer ainda mais esse bate-papo nosso aqui. Eu espero que a gente tenha ajudado bastante cada um aí na sua necessidade. E fica o meu agradecimento eterno aí. Saúde e qualidade de vida para todos. Todo mundo merece e todo mundo pode. É só correr atrás. Obrigado, Renato.
Imagina, obrigado você. E é isso aí. E a live vai estar disponível aqui no Facebook. Se puder compartilhar, passar para os amigos também aí, cara, por favor. Eu acho que a gente tem realmente que passar para frente todo esse balde de informação aqui relacionado à fisiologia, à corrida de rua, que com certeza vai ajudar todos vocês. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite, um bom descanso e a gente se vê numa próxima live. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.